Olá, virtuosas! Tudo bem com vocês? E virtuosos, né? Porque eventualmente alguém pode enviar esse vídeo para algum homem de Deus também. E eu creio que a palavra de hoje vai ao encontro de todo servo do Senhor. Porém, essa palavra ela vem muito de encontro ao nosso coração das mulheres, porque geralmente nós cometemos o erro de falar demais. Wanda, desde quando falar demais é um erro? É um erro enorme. Gostaria de ir já para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá em Tiago 3. Eu estou com a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, tá? Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu gosto muito dessa Bíblia, que eu acho que as palavras dela são bem parecidas com o original. Tiago, capítulo 3. Diz assim, olha, só o título, gente, já fala conosco. Dominar a língua. Eu vou ler todo o capítulo com vocês, tá bom? Diz assim, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Tem algumas outras linguagens bíblicas que diz assim, a pessoa que domina a sua língua, domina todo o seu corpo. Aqui ele está dizendo, né? Quem não comete erro no que diz, no que fala, é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Nossa, como nós temos que aprender, hein? Aí, lá no versículo 3 diz assim, até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Isto é o que acontece com a língua, mesmo pequena. Ela se gaba de grandes coisas. E como nos gabamos, hein? Meu Deus! Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas, ou seja, por causa do nosso falar, nós podemos levar a nossa alma para o inferno. Olha que profundo isso. Simplesmente por causa de uma palavra, nós podemos estar caminhando em direção ao inferno e não ao céu. Olha o perigo de não conseguirmos controlar a nossa língua. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais mais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Olha que profundo esse versículo, né? A gente vê tantas pessoas hoje amaldiçoando outras pessoas e até mesmo usando a Bíblia para se justificar, né? Dizer que Eliseu também amaldiçoou. Engraçado que essas mesmas pessoas que se comparam a Eliseu, que amaldiçoou, né? Aqueles rapazinhos por chamarem ele de careca, e a Bíblia diz que veio depois animais selvagens e comeram, né? Aqueles rapazinhos, essas mesmas pessoas que usam essa atitude de Eliseu para se justificar amaldiçoando pessoas que falam mal delas hoje, não tem coragem de fazer as mesmas coisas que Eliseu fazia. Porque a Bíblia relata muitos milagres que foram feitos através de Eliseu. Milagres esses que hoje em dia a gente não vê acontecer através dessas mesmas pessoas que pegam o exemplo de Eliseu para amaldiçoar. Então, se eu pego o exemplo de Eliseu que amaldiçoou, você concorda comigo que eu também devo seguir o exemplo de Eliseu que fez o bem? Olha como que nós somos, mas nós temos muito mais facilidade em copiar o que é ruim do que o que é bom. Aí aqui no versículo 10 diz assim, da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição.
Mas olha aqui, vem aqui um alerta, ó, meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Muito profunda essa palavra, né, minhas amigas? Nossa, eu poderia ficar aqui a madrugada adentro falando com vocês a respeito dessa palavra que Tiago nos escreveu com tanta sabedoria. E é muito engraçado que hoje nós vimos muitos cientistas falando a respeito, né, da importância de falarmos palavras positivas, de declararmos coisas positivas. E eles têm a explicação para isso, que quando você fala, você emite, né, um comando para o seu cérebro, dizendo aquilo que você pode ou não fazer. Mas a verdade é que há milhares de anos atrás, o nosso apóstolo, já instruído, guiado e inspirado pelo próprio Espírito Santo, já nos dizia, já nos incentivava e nos ensinava como nós devemos proceder a respeito da nossa fala. É engraçado que nós vivemos dias em que a gente vê tantos pregadores da palavra, tantas pessoas que têm um cargo, que têm uma célula, pessoas que carregam o nome de Cristo, e essas mesmas pessoas às vezes dão tão mau testemunhos através da palavra, né? Pessoas que, como se diz a minha mãe, que precisam lavar a boca. E nós, como que nós podemos trazer essa palavra para a nossa vida? Como que nós podemos trazer esse ensinamento do Tiago para a nossa vida? Principalmente nós como mulheres que temos essa, como que eu digo? Que temos já essa coisa de que mulher fala demais. É muito raro a gente encontrar uma mulher que realmente é calada, é no canto dela, e quando costuma ser pior do que as que falam mais, né? Porque quando fala, meu Deus, sai só coisa podre da boca. Mas o Senhor Jesus, através dessa palavra, porque é a palavra de Deus, nos ensina que nós devemos aprender a ter domínio sobre a nossa língua, certo? Eventualmente, por mais que você seja uma pessoa que tenha esse domínio, você vai errar. Mas nós devemos, através do ensinamento dessa palavra, tentar a todo tempo nos corrigir, vigiar, não sair falando, pensarmos para falar, né? Nós devemos ouvir mais. Se eu não me engano, aqui em Tiago mesmo que fala, né, que nós devemos ser, tardios para falar e sermos mais ouvintes, né? Tardios para falar, mas devemos ouvir mais, falar menos e ouvir mais. E essa palavra, ela é um tapa na minha cara. Eu não sei na sua, mas é um tapa na minha cara, porque eu sempre fui uma pessoa que falei demais. Sempre tive dificuldade em ouvir as pessoas, sempre tive, e eu percebo essa dificuldade quando eu tô conversando com outra mulher, porque a gente quase sai no tapa para ver quem fala mais. Mas Deus tem me trago essa mensagem, tá trazendo essa mensagem para nós hoje mais uma vez, me fazendo um lembrete de que eu não devo proceder assim, você não deve proceder assim. Nós devemos ser bocas que abençoam, nós devemos pensar antes do que vamos falar. Quantas vezes nós trazemos maldição para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, quando nós trazemos maldição falando. Ah, mas eu só falo o que realmente acontece. Muda então, não fala, fica calada. Se for para você falar de algo ruim que está acontecendo, não fale. Ou se você for falar, fale apenas com o Senhor. Declare bênção sobre a sua casa. Declare bênção sobre o seu marido. Declare bênção sobre os seus filhos. Eu sempre falo isso, que antes, às vezes, quando eu via algum defeito no meu esposo, por exemplo, que eu não gostava, eu falava, nossa, mas não foi esse marido que eu pedi para Deus, e agora eu mudo. Eu sempre digo, nossa, eu tenho o marido dos meus sonhos, eu tenho o marido que eu sempre desejei a ter. Não que isso hoje não seja verdade,
né? Porque a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo e a gente vai aprendendo também a amar. Tem um ditado que diz que a gente aprende a amar até os defeitos. Eu não concordo, porque eu não amo os defeitos, não. Mas eu amo com os defeitos, entende? Eu não amo os defeitos, mas eu amo com os defeitos. Então, meu marido não é o defeito. Ele é muito mais do que os defeitos que ele tem. Assim como eu também. Eu costumo dizer que nós não podemos ser chamadas pelo erro que nós cometemos. Né? Nós temos um nome e Deus ele nos chama pelo nome, o nosso nome é vitoriosa diante dele. Deus ele não desiste de nós. Deus ele está o tempo todo olhando para nós com um olhar de misericórdia, e quando nós nos voltamos para ele, eu creio que ele abre um sorriso para nós. Quando há arrependimento no nosso coração, quando há o desejo de mudança no nosso coração, eu creio que isso agrada o coração de Deus. Então eu quero convidar você hoje, mulher que está aí do outro lado, que você possa mudar a sua fala e que você possa ser uma mulher abençoadora. Abençoe seus amigos, abençoe a você mesmo. Talvez você está aí, existe até alguns estudos científicos que os grandes cientistas, né, eles dizem, estudando a mente, que quando nós falamos algo, nós emitimos o comando para o nosso cérebro. Um exemplo, eu digo assim, eu não consigo emagrecer. Só um exemplo para você entender. E aí, quando eu vou fazer uma reeducação alimentar, quando eu vou começar a fazer um exercício físico, eu não consigo. Eu paro no meio do caminho, porque o meu cérebro ele vai ficar mandando essa mensagem para mim. Você não consegue, mas porque na verdade eu disse que não conseguia e isso ficou gravado aqui. Entende? Então quando você diz assim, Wanda, eu não consigo ler a Bíblia, então você realmente não vai conseguir, porque todas as vezes que você for sentar para ler a Bíblia, o seu cérebro ele vai te enviar esse comando, você não vai ler, porque você não consegue. Então a partir de agora, mude essa palavra, diga eu consigo. Deixa eu te falar algo, ninguém consegue ler a Bíblia, ninguém consegue ter um tempo com Deus, porque não tem nada para fazer não. Você acha que você senta para ler a Bíblia porque está tudo perfeito? Não. Você deixa outras coisas para fazer aquilo que é prioridade. Então, quando o Senhor for prioridade na sua vida, então você vai conseguir ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a vasilha que vai estar lá na pia não vai ser mais importante do que a sua 1 hora que você vai sentar aqui e que você vai ler a Bíblia. Entendeu? Porque naquele momento Deus ele está sendo prioridade para você. Quando você tirar um dia para você fazer um jejum, não significa que você não vai ter fome, mas você vai estar deixando aquela comida e você vai estar dizendo para Deus, a minha prioridade hoje é me santificar, é me purificar diante do Senhor e é fazendo esse jejum. E você vai conseguir. Então, tenha na sua mente as prioridades, tenha na sua mente bem definido quais são as prioridades na sua vida. Wanda, a minha prioridade é ter uma vida com Deus, é ter um relacionamento com Deus, eu quero conhecer o Senhor Jesus. Então você tem que começar a tirar um tempo para você estar com o Senhor Jesus, porque Ele é a prioridade. Não é que você vai pegar o resto do seu tempo, porque não vai sobrar para Ele, e Ele também não se agrada de resto. Então comece a mudar a sua fala, comece a declarar tudo que você pode, tudo que você quer, comece a abençoar a sua casa, abençoar o seu marido, não importa o quão duro ele seja, abençoe o seu marido, declare que ele é um homem de Deus, declare que os seus filhos são herança do Senhor e são abençoados, são obedientes, em vez de você ficar dizendo, nossa, não aguenta esse menino que só faz malcriação, diga, nossa, que filho abençoado que o Senhor me deu. Sabe? Começa a declarar bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre tudo ao seu redor. E quando for para você dizer algo que vá trazer maldição para sua vida, fica calada, ok? Se você quer ser uma mulher abençoada e abençoadora, ouça o conselho do Tiago, que veio inspirado pelo Espírito Santo. Ouça mais e fale menos. E quando for falar, que sejam palavras abençoadoras. Até a próxima.